Acima de todos os reinos, acima de todos os poderes, está o Senhor, Deus, está o Senhor. E nos curvamos diante do teu trono, nos curvamos diante da tua grandeza, diante da tua majestade. Graças te damos, Senhor, recebe, ó Pai, esse culto. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Ele seja honrado, Ele seja exaltado. Ao Senhor toda a honra, todo louvor, toda a glória, em todo o tempo. Meu querido, minha querida, louve ao Senhor em todo o tempo. Exalte ao Senhor em qualquer situação. Nós temos da palavra do Senhor essa orientação para que nós estejamos sempre, em todo o tempo, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus que se manifesta quando nós buscamos a presença dEle, quando buscamos a face dEle. Então, quanto mais você está em guerra, louve mais ao Senhor. Quanto mais você está em batalhas, adore ao Senhor. Adore ao Senhor com palavras. Adore ao Senhor declarando a palavra dEle. Adore ao Senhor com os seus pensamentos. Profetize a palavra do Senhor. Adore ao Senhor com cânticos de louvor. Ele é digno de ser adorado. E nós vivemos em todo o tempo, mas nós não podemos perder a consciência de que nós vivemos uma guerra, e é uma guerra de altares, uma guerra de quem receberá a honra, a glória e a adoração. E a nossa guerra diária é exatamente essa. A guerra que nós estamos envolvidos é exatamente essa. A guerra de quem é o Deus, quem é o dono, quem está sentado sobre o trono, quem é aquele que deve ser honrado, quem é aquele que deve ser adorado. Nós que temos essa certeza da guerra que estamos envolvidos, devemos tomar posse das armas espirituais que o Senhor tem nos dado. E uma delas é a adoração e o louvor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com a sua vida. Honre ao Senhor com os votos que você apresenta ao Senhor. Honre ao Senhor com as suas palavras, com os seus gestos, com as suas atitudes, com a sua adoração, com o seu louvor. Que o Senhor nos dê, renove sobre nós essa unção de adoradores, esse espírito de adoradores, essa consciência de que nós não estamos aqui para falar ou declarar palavras da boca para fora ou lindas melodias. Nós estamos aqui para honrar o Senhor que é o Deus de toda a história, é o Deus de toda a criação, é o único digno de ser adorado. Amém? Vamos honrá-lo. Hoje é o primeiro domingo desse mês que Ele tem nos dado. Nós queremos entregar a Ele a primeira oferta de adoração e gratidão. Nós reconhecemos a cada novo tempo que o Senhor nos dá, entregar a Ele as primícias. Que o Senhor receba as primícias desse novo mês, das nossas vidas, dos nossos lábios, da adoração. Que Ele receba a toda a gratidão que é no nosso coração. E nós sempre declaramos que há em nós um primeiro motivo para agradecer, que é por Jesus, o nosso Salvador. Vamos agradecer por Ele, pela graça que temos, pela salvação, pelo amor de Deus por nós. Vamos celebrar a graça do Senhor. Vamos adorar? Esse cântico diz assim, ó: maravilhosa graça. Ah, Senhor, esse amor, essa graça, esse perdão que nós não merecemos, mas recebemos de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer por Jesus, o nosso Salvador. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Oh, a terra treme com Sua voz, a terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Seu amor que não falha, tomou o meu lugar.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cante pra Ele, exalte ao Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro e Leão, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é a nossa paz, Jesus. Cante assim, ó. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Oh, maravilhosa graça, teu amor que não falha, oh, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Eu canto pra ti, Jesus. Diga a Ele, diga ao Senhor Jesus, da sua gratidão, da sua devoção, do seu amor para com Ele. Cantamos pra ti, Jesus, cantamos pra ti, te exaltamos, Senhor Jesus. Honramos o teu nome, tu és digno, Jesus. O Filho de Deus que veio até nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Rei de toda a glória. Diga Ele, cante assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Jesus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia. Exalte ao Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja agora trazendo à sua mente, à sua memória, as palavras do Senhor, as promessas do Senhor que Ele tem para nós, as mensagens de salvação, de redenção. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu e você, por termos recebido Jesus, fomos feitos filhos e filhas de Deus. Você pode honrá-lo e agradecê-lo por isso. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, inimigos do Senhor, mas Ele tem nos chamado em Jesus para nos fazer novamente amigos de Deus. Então nós somos feitos amigos de Deus, somos filhos de Deus. Ele tem nos amado, Ele tem nos chamado como filhos e filhas. Senhor, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, te agradecemos pelo Teu amor que não merecemos, te agradecemos pela salvação, a salvação. Senhor, obrigada por nos amar enquanto éramos inimigos do Senhor, inimigos, filhos das trevas.
E o Senhor tem nos chamado e tem nos tornado filhos da luz, alcançados pela Tua graça, pelo Teu perdão. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor que não falha, como temos cantado. Esse amor que não falha. Obrigada por pagar a nossa dívida impagável por nós mesmos. Impagável. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nunca nos deixe esquecer. Nunca nos deixe esquecer do preço do nosso resgate, do preço da nossa salvação. Nunca nos deixe esquecer. Nunca nos deixe esquecer da Tua graça, do Teu amor. Que a cada dia, a nossa mente, os nossos lábios sejam renovados em reconhecimento, em gratidão ao Senhor, em devoção ao Senhor. Recebe, Senhor. Que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, Senhor. Que os nossos planos sejam os Teus planos, Senhor. Entregamos ao Senhor, Deus, as primícias desse novo mês, as primícias, ó Pai. Que o Senhor receba, nós consagramos ao Senhor. Que as nossas atitudes, que aquilo que pensamos, que aquilo que fazemos, seja para honrar o nosso Salvador. Seja digno, que sejamos feitos, reconhecidos como dignos de ser chamados pelo Teu nome, Senhor. Dignos, filhos dignos do Senhor, filhos dignos do Deus Altíssimo. Possamos, ó Pai, construir os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa família, os nossos propósitos, sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. O eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Chegado até aqui, talvez no mês desse ano de 2025,
importa se você tem vivido bem pertinho dele, ou você não tem desfrutado dessa presença dele. Não importa. Não importa se os rumos da vida têm nos te desviado da presença dele em alguns momentos. Mas o Senhor sempre nos chama para voltar. Ele sempre nos convida para voltar. Para voltar a esse tempo de comunhão, de intimidade com Ele, de estreitar mesmo o relacionamento, de conhecer mais dEle. E mesmo se você tem andado com Ele de perto, o Senhor nos convida a dar um passo a mais, um passo mais próximo dEle. Ele sempre, sempre tem nos chamado a estar mais perto dEle. Sempre tem nos chamado a ir ao encontro dEle. O Senhor tem chamado aqueles que receberam Jesus de filhos e filhas. Nós não somos filhos e filhas perfeitos, porque perfeito somente o Senhor Deus, perfeito somente é o Senhor Jesus. Mas Ele nos convida a estar perto dEle, conhecer dEle, a encontrar esse caminho de relacionamento, de uma vida mais plena, uma vida realizada diante dEle. Uma vida, sim, de santidade, de separação desse mundo, de separação para o Senhor, de separação para Ele. Mas Ele nos convida a dar a mão para Ele. Ele quer nos guiar de mãos dadas. De mãos dadas. Ele é um Pai, Ele é um Deus que sempre nos dá a mão. E nos convida a irmos juntos. Juntos, juntos. E hoje é um desses dias, é um desses tempos em que Ele está nos convidando para dar a mão para Ele. Ele está dizendo, vamos juntos, vamos juntos nessa próxima etapa, vamos juntos. Cabe a nós dizer, cabe a nós nos deixar sermos guiados, sermos conduzidos por essa mão do nosso Deus, do nosso Pai. Vem, Senhor, queremos andar juntos contigo. Queremos andar de mãos dadas com o Senhor. Vem, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Santo Deus. Vem conosco, se conosco, Senhor. Vá diante de nós. Que o Senhor não for adiante de nós, ó Deus, como poderemos prosseguir? Vem conosco, Senhor. Endireita as nossas veredas. Convence-nos, Senhor. Convence-nos daquilo que precisamos ser convencidos pelo Teu Espírito Santo. Vá diante de nós, Senhor. Vá diante de nós. Nós queremos ir com o Senhor. Queremos seguir com o Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais. Possamos ver o Senhor.
Pegue a Ele o seu louvor. Declare que Ele é digno. Digno és, Senhor. Digno és das nossas vidas. Digno és de todo louvor, de todo reconhecimento. Digno és, Senhor. Digno és. Toda devoção seja ao Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu, eu sou Teu. Diga a Ele que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalada. Diga, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. 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 Honra o Senhor. Você pode honrar o Senhor, entregar a Ele a sua adoração. Honra o Senhor. Santo, incomparável, digno, poderoso Deus, nosso amor, nossa salvação. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Não esqueça essa palavra, meu querido e minha querida. Você é um filho e é uma filha amada de Deus. A palavra de Deus declara isso sobre as nossas vidas. Muitas vezes
quer ser roubada de nós essa verdade, de que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos aquele que é o nosso ajudador, o nosso protetor, é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Receba isso, creia nisso. Vamos adorar ao Senhor com esse louvor, entregando a Ele o nosso reconhecimento, a nossa adoração, entregando a Ele também os dízimos e as ofertas. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 7, Ele te amará e te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as tuas crias, as tuas vacas, as crias das tuas ovelhas, e sobre juramento a teus pais prometeu dar-te. Ele abençoará o trabalho das suas mãos, Ele abençoará a nossa família, Ele cuidará de nós. Esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus a quem adoramos. E nós somos povo desse Deus. Quem é povo desse Deus, hein? Quem é filho e filha desse Deus? Quem é igreja desse Deus? Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos o teu povo. Nós somos as ovelhas do teu pasto, Senhor. Nós somos a tua igreja. Então, se você veio à casa do Senhor com o propósito também de consagrar ao Senhor a sua adoração através das ofertas, dos dízimos, você pode fazê-lo enquanto cantamos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Sim, Deus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Só o Senhor é rei. Para dizer que tu és o Senhor. Faz assim o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh Senhor. A tua igreja te adora. Eis aqui, Senhor, o teu povo, teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Jesus, tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Recebe, Senhor, todo reconhecimento, toda adoração, toda gratidão. Pertencem somente a Ti. O Senhor é o Deus de toda a glória. O Senhor é aquele que é o único digno de ser adorado. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa gratidão, entregar ao Senhor as orações de gratidão que estão sendo feitas aqui agora. Que chegue ao Teu trono de graça, reconhecimento, devoção. Nós consagramos a Ti, Senhor. Consagramos a Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, dia após dia. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença bendita, insubstituível. Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Muito obrigada. Nós consagramos a Ti, Senhor, as ofertas, os dízimos trazidos no Teu altar. Esse ato de culto, Pai. Aqueles também que são entregues, ó Pai, ao longo da semana. Ó Pai, que o Senhor receba, Senhor, como uma oferta de adoração, de reconhecimento, de submissão ao Senhor. Reconhecimento de que tudo o que chega até nós vem das Tuas mãos, Deus querido. E devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que recebemos. Ó Senhor, que em tudo, sejamos bons mordomos do Senhor, bons administradores daquilo que o Senhor tem deixado sob os nossos cuidados. Ó Pai, que o Senhor multiplique esses recursos, que o Senhor abençoe essa Tua congregação aqui, que o Senhor abençoe e sustente a Tua obra aqui nesse lugar, que o Senhor abençoe também os Teus filhos e as Tuas filhas que têm sido fiéis mantenedores da Tua casa. Ó Pai, que aquilo que o Senhor promete na Tua palavra, sobre o Teu cuidado, sobre o Seu sustento, que nunca falte, Senhor, sobre a vida de cada um. Que sejamos reconhecidos onde andamos, reconhecidos, ó Pai, como filhos e filhas do Altíssimo, como famílias benditas do Senhor, famílias e pessoas que servem a um Deus vivo, o Deus Altíssimo, que cuida dos seus. Obrigada, Senhor, pelas orações respondidas. Obrigada, Senhor, pela intervenção, pelas curas das enfermidades. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado a cada dia. Quando não temos para quem recorrer, vamos ao Senhor. E o Senhor guerreia por nós. O Senhor coloca os Teus exércitos para guerrear por nós. Toda honra damos ao Senhor. Toda glória damos ao Senhor. Todo louvor. Obrigada, Senhor, por nos fazer filhos e filhas do Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por Jesus, o nosso Salvador. A Ele, todo o nosso reconhecimento. A Ele, toda a nossa reverência. A Ele, toda a nossa adoração. Todo o mérito é dEle, é do Senhor Jesus. Toda honra seja para Ele. Em tudo, Ele seja honrado. Assim nós oramos agradecidos. E por esse nome, o nome mais lindo e precioso, maior nome acima de todos, o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Com essa maravilhosa certeza de que Ele está aqui nesse lugar, que Ele tem estado conosco, tem se manifestado aqui no nosso meio. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Graça e paz, queridos. Alegria estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor. Nós queremos saudar todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Você que está aqui, chegou até este lugar, carioca valente, rompeu o frio, né? E você que nos acompanha pela internet também, que a paz de Deus possa estar na sua casa, no seu coração, onde você estiver. O celular aqui que eu preciso acompanhar o horário. Porque Deus não vai falar comigo aqui, ele já falou, mas eu tenho que ver o horário. E estou sem relógio. Muito bem, nós estamos nesses domingos que têm antecedido, falado sobre a consagração da igreja, passos para a consagração da igreja, porque já fizemos a transição do primeiro semestre deste ano para o segundo. Estamos no primeiro momento do segundo semestre. E eu vou, então, completar essa transição compartilhando um pouco mais sobre este assunto, mesmo porque eu anunciei esse assunto e Deus colocou no meu coração, que era de estar compartilhando alguns passos para a consagração da igreja. E quem acompanhou vai entender com mais facilidade, mas você pode ver na internet todos os cultos. Primeiro, a não ser com oração. O segundo, a não ser com jejum. O terceiro, os que não viram e creram. Foi a última palavra seguindo esse cardápio. E hoje eu quero continuar ainda na digressão que fiz no domingo passado, que foi o encerramento das celebrações do aniversário da igreja, falando sobre o poder sobrenatural da igreja. E domingo que vem, vamos estar, então, completando esse cardápio. O jugo será despedaçado. Isaías 10, 27. E coisas condenadas. Nós temos que nos valer do que a palavra diz, de que a unção com óleo despedaça todo o jugo. Que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, tirando todo o bloqueio, nos dê uma sabedoria sobrenatural sobre isso. E também sobre as coisas condenadas. Coisas condenadas são aqueles pequenos fardos que nós vamos recebendo. O mundo vai nos entregando. De repente nós estamos com um fardo enorme. Não pelo tamanho, mas pelo peso espiritual. E às vezes vamos fazendo vínculo com as obras das trevas, é o que a Bíblia chama de coisas condenadas, sem perceber. E vamos nos deixando influenciar, nos deixando envolver, e a nossa mente, a mentalidade espiritual fica distante da mente de Cristo. Ela vai ficando embotada e vamos nos conformando com o mundo. Por isso que Josué teve que orientar o povo dizendo que o que Deus disse. Deus disse assim, ó, há coisa condenada, coisas condenadas no meio de vós. E a gente toma aquela passagem de Josué para olhar para a nossa vida de vez em quando, principalmente quando estamos no começo de uma etapa, estamos no começo do segundo semestre,
e ver se não há coisas condenadas. Eu disse, olha, Deus disse assim, vocês vão ter grandes vitórias, mas tem que deixar as coisas condenadas. E a experiência aqui tem sido forte. Muitas experiências. Pessoas que dizem, olha, pastor, eu estava lá em casa, arrumando uma estante, um armário. O senhor não imagina o que eu encontrei lá. E quando fala de coisas, é coisas mesmo. Porque certas coisas, elas representam coisas ruins. Elas simbolizam, são portas de entradas para coisas ruins. Por isso que Deus condena os ídolos, né? Você fala assim, não, mas é só a imagem de alguém do passado que fez coisas boas. Mas a Bíblia condena. E Paulo vai dizer que não é bem assim, é bem pior do que isso. Né? E no domingo que vem eu vou compartilhar um pouco sobre este assunto. Vamos também, nesse mês de julho, lembrar os votos que fizemos no começo do ano. Quantos fizeram os votos? Por exemplo, lá em cima, vou te mandar, quantos fizeram aqueles votos e entregaram? Está assim porque está com medo? É porque não fez ou vai fazer? Sim, então. Nós sempre no começo do ano desafiamos você que faça o seu plano de voo, seus votos, aquilo que está no seu coração. E as pessoas escrevem poucas coisas, né? Porque se for escrever vai ser uma monografia, pouca coisa. Escreve lá que Deus entende. Aquelas coisas principais que são seus sonhos e projetos, ou gigantes que você quer vencer, e a gente entrega e a gente coloca num balões coloridos, coloca numa bem guardadinho, isso, lá em cima, depois do culto, a gente encerra o culto lá em cima, no terraço, e entregamos a Deus. É um ato profético, porque já foi entregue ao Senhor. Mas a gente representa no mundo natural o que está dentro de nós e serve como testemunho. Outro dia uma vizinha falando assim, eu vejo vocês lá soltando aquelas bolinhas coloridas, e a gente só faz uma vez por ano, mas ficou, né? Então, se a vizinha aqui viu, imagina os anjos, né? Imagina os anjos chamando assim, vem cá, todos, olha lá, coisa legal. Então, e tem sido uma experiência boa, a gente vai fazer isso. Não sei se vamos fazer no terraço, mas vamos renovar aqui, né, diante do Senhor, esses votos. Você que não fez, ainda está em tempo de fazê-lo. Porque quem não sabe aonde vai, chega onde? Em lugar nenhum. Muito bem. Tenho compartilhado sobre o poder sobrenatural da igreja, e assim eu fiz no domingo que passou pela manhã aqui e à noite só pela internet, porque ficamos até bem tarde aqui depois do almoço. Se você não veio ao almoço, você perdeu 2 grandes almoços, o aqui, o daqui e o de lá, né? Foi muito bom. E eu quero compartilhar um pouco mais sobre este assunto. E o texto e a ênfase de hoje é sobre força, fortaleza, porque como combinamos, cada ceia nós vamos dar uma ênfase, e a ênfase da ceia que vamos celebrar logo ao final do culto é sobre força, sobre fortaleza, fortalecimento. O texto é o texto de Mateus capítulo 16, verso 18, 13 a 18. E depois eu vou ler mais dois textos. Mas vamos começar com Mateus 16, 13 a 18. Vai dar para projetar aqui? Vai? Então, beleza. Então, eu vou ler aqui é a minha versão, vocês podem acompanhar ali. E depois, o outro texto é Efésios, capítulo 6, de 10 a 16.
Ok? Muito bem. Vamos ler Mateus, diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus então insistiu: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Agora vamos ler Efésios, capítulo 6. De 10 a 16. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Ok. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O som está estranho, não está? Então. E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Amém? Eu acho que estou sem som aqui no retorno. Agora mais um texto. Vamos ler então Joel, capítulo 3, verso 10. Joel, capítulo 3, verso 10. Diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado, forjai a espada das vossas relhas de arado, e lanças das vossas rodadeiras, diga o fraco: eu sou forte. Voltando ao primeiro texto, e depois nós vamos olhar para esses dois textos, isso rapidamente. Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Amém? E já sabemos que a igreja somos nós. Sou eu e você. A igreja é a reunião
dos Salmos. Vimos que essa igreja, ela tem uma vida sobrenatural. Falamos sobre a sobrenaturalidade de Deus. E a pergunta que eu trago para a nossa meditação é: que igreja é essa? E o que envolve esse poder sobrenatural que da igreja que Jesus edificou? O que está envolvido nessa sobrenaturalidade? Qual é a característica dessa natureza sobrenatural? E uma das características é a força. Vocês que assistiram a palavra domingo, lembra quando nós declaramos que a igreja atravessa os séculos, atravessa governos, atravessa sistemas de governo, perseguições, a igreja continua. Ela está aí. Isso nos faz identificar uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural, ela não está no coletivo, não. Essa força sobrenatural da igreja está no individual, em cada membro, em cada participante, em cada discípulo. Por isso que cada membro tem uma função, conforme Paulo explica, e contribui para o movimento desse corpo, que é a igreja, e cada membro precisa estar fortalecido. E às vezes, queridos, e quase sempre, muita luta, muita batalha, muito embate, muita pressão na dimensão espiritual. A tendência é que a pessoa, o membro do corpo, alguns membros, eles vão se enfraquecendo, vão ficando enfraquecidos. E quando isso acontece, o corpo sofre, verdade? O corpo sofre. E o plano de Deus é que cada membro esteja saudável e esteja fortalecido, esteja forte, capacitado, esteja resistente. Por isso vamos encontrar na palavra de Deus esse apelo, como acabamos de ler, de Paulo, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A tendência nossa é dizer assim: eu sou humilde servo. É mesmo. Mas pode ser humilde servo forte. Amém? Ele pode dizer assim: mas eu não tenho capacidade. Ninguém tem para fazer, para atuar no reino de Deus. Mas nós podemos ser discípulos incompletos, incapazes, mas ser fortes. Porque a força que fala a Bíblia, e dessa que eu estou compartilhando, é a força que vem de Deus. Fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Quando Jesus disse aos seus discípulos, quando lançou as bases da igreja, que as forças do inferno não iam prevalecer contra a igreja, a ideia subjacente aqui é de uma instituição forte. Porque vamos concordar que o inferno não é pouca coisa. Jesus veio a este mundo
E ao ser morto na cruz do Calvário, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele fez o quê? Onde é que ele foi? Foi aonde? Vocês estão com medo de falar? Ele foi na casa do príncipe deste mundo, do diabo, e tomou a chave, sabia? Está na Bíblia. Uma demonstração de força, um poder sobrenatural. Aquilo que falamos domingo sobre a sobrenaturalidade de Deus é algo tremendo, abordamos quanto do ponto de vista da experiência com Deus, mas precisamos pensar na força que foi dada à igreja, a cada um de nós. E Jesus veio a este mundo e demonstrou quem é forte. Mas se isso não bastasse, porque ninguém filmou, acho que esqueceram o celular para filmar a ida de Jesus lá no inferno, mas está na Bíblia. Mas se isso não bastasse, ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte. Força espiritual. Força sobrenatural. Que levou o apóstolo Paulo a falar assim: onde está você, ó morte? Onde está você em todo o seu poder? Você crê nisso? Então diga: o fraco sou. Diga: o fraco sou. Forte na força do poder de Deus. Não é na força do braço. Só vai experimentar essa força quem crê e colocá-la em prática. Quando estivermos diante dos desafios, dos gigantes espirituais que se apresentam na nossa caminhada, nós precisamos lembrar o seguinte: eu sou forte. Não por minha força, mas pela força que vem da parte de Deus. E presta atenção que o Espírito que rompeu a morte é o Espírito que está dentro de nós. É o Espírito Santo que rompeu a morte. E nós precisamos, então, querido, nos apossar desta verdade bíblica. Porque o que Jesus disse aos nossos irmãos do passado, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, que é a reunião dos salvos, e não vai prevalecer contra cada um dos salvos, o que ele disse é para que nós pudéssemos viver aqui, hoje, nesse dia de hoje, com essa certeza no coração e enfrentarmos cada dificuldade. Eu sei que você que está aqui, você que acompanha pela internet, eu que estou aqui a falar sobre isso, temos uma série de dificuldades, desafios. E olhando para esse desafio que temos na nossa vida pessoal e na nossa vida como comunidade de igreja, e como nação, como povo, nós temos uma certeza que não vamos conseguir com a nossa força, mas sim com a força que vem da parte de Deus. E o que disse o profeta? Pega tudo que vocês têm aí de ferramenta e vão fazer armas, não é isso? Claro que ali uma linguagem poética, figurada, porque a batalha lá era espiritual,
como a nossa é. Mas a lição que temos aí, na fala do profeta, é que tudo que Deus coloca à nossa mão, nós vamos usar para as conquistas espirituais. O que ele fala ali sobre os instrumentos de trabalho, né? De progresso, ferramentas na agricultura, falava um povo que voltado para a agricultura, pega essa ferramenta e fazem armas e vamos vencer. E o que eu entendo e deduzo aqui, tudo que Deus coloca na nossa mão, toda a nossa potencialidade, todas as nossas oportunidades, se pouco ou se muito, não importa, nós precisamos imbuídos da força que vem da parte do Senhor. Avançar, agir e vencer. Esse é o desafio que nós temos. E um segredo, um componente dessa força é a unidade. É o caminhar junto. A evidência dessa força vem pela união. A união de quê? União de propósito. Saber que estamos aqui não porque viemos cumprir uma prática religiosa, ou cultuar, ou receber só e ir para casa. Não. É porque há uma unidade de propósito. Há como eu mencionei, um laço que nos une sobrenaturalmente e une todo o povo de Deus no mundo todo. E o propósito é o mesmo. É o cumprimento da grande comissão, é expandir o reino de Deus, é ser agente de transformação, ser sal e luz do mundo. Aliás, esse é a razão de ser daqueles que nasceram em Cristo Jesus. A unidade de propósito vai fazer com que nós sejamos fortes. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala no capítulo 2, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo propósito. E quando Deus disse assim, olha, Pedro, sobre essa confissão de fé, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, isso quer dizer assim, que haveria de estar a igreja unida em propósito. Uma somente no Senhor. No capítulo 3, capítulo 4, verso 3, ele fala sobre a unidade do Espírito Santo. Eu esqueci até de lembrar para vocês que na igreja, no culto, a gente só fala de coisa sobrenatural. Isso que estamos falando aqui tem a ver com o mundo espiritual, o reino de Deus. A força da qual estamos falando aqui é a força que vem da parte de Deus. A união que estamos falando aqui não é de uma torcida. É a união que vem da parte de Cristo. A unidade no Espírito, no vínculo da paz. Isso faz toda a diferença. Isso nos torna iguais. Isso nos põe num só caminho e aponta para uma só direção. E o que foge disso não é da parte de Deus.
que se há um lugar onde essa força pode ser exercitada, é no convívio da igreja. É estar ligado sobrenaturalmente no mesmo Espírito. Porque o mesmo Espírito que está aqui está na igreja lá no Japão, agora. E estamos ligados uns aos outros. Isso precisa ser uma verdade, algo verdadeiro em nós, e precisa ser algo que seja praticado. Acreditar nisso, então isso quer dizer que ninguém está fora do projeto. Ninguém está descartado. Ninguém está dispensado, sabia? Todos nós estamos envolvidos, porque somos membros um dos outros. Então, o nosso propósito é um só. O nosso caminho é um só. O nosso alvo é um só. E o nosso querer precisa ser um só, apesar de sermos diferentes. Quanto à diferença, fala para quem está do seu lado assim, quanto à diferença, fala para quem está do seu lado, fala aí. Quanto à diferença, fica calmo, fala para ele. Deus cuida disso. Ah, mas sou diferente. Deus está cuidando. Esses aqui, para quem Jesus falou que ia edificar a igreja, é tudo diferente. Pedro, João. Olhando assim, não reúne não que vai dar confusão, né? Mas foi o embrião da igreja. Alguém já disse que se Jesus chegasse no começo do ministério e fosse pedir currículo, uma agência de emprego, manda currículo. Nenhum desses passava. O currículo desse não seria aproveitado. Aí Jesus pegou aquele povo, vem, segue. E foram seguir Jesus. E tinha diferença, né? Quando a igreja começou, viu lá a diferença com Pedro e Paulo, né? Não, o evangelho não é para o gentil, é assim, não é, não é. Vamos para a igreja de Jerusalém para resolver. Aí foram todos lá resolver. Nunca mais se falou no assunto, né? É isso, porque tinha o mesmo propósito. E Pedro que negou? Já imagina Pedro pregando, alguém, ele está pregando aí, mas ele negou a Jesus. Imagina. O Senhor cuidou de tudo, o Espírito Santo cuidou de tudo. Ninguém nunca disse para Paulo, você não tem, até que disseram, né? Paulo não tinha autoridade, porque você perseguiu os cristãos e foi, no meu pensar, um dos apóstolos que tinha mais autoridade na igreja. Escreveu 13 obras que estão aqui no Novo Testamento. E quando alguém falou assim, você não tem autoridade para ser apóstolo, ele parou aí. Ele não só disse, mas ele mostrou que tinha autoridade. Ele falou do encontro dele com Jesus. Porque o Espírito Santo cuida de tudo. Porque a igreja, que tem esse poder sobrenatural, que tem essa força, é do Senhor. É por isso que ela vive e viverá até a volta de Jesus.
E vai chegar aquele dia em que ele vai vir buscar quem? Ele não vai vir buscar o time de futebol de ninguém. Ele não virá buscar o partido de político de ninguém, por mais simpatizante que alguém seja. Ele vai buscar a igreja. Alguém pensa assim, mas então eu vou pôr meu nome no hall de membro da igreja. Pode parar. Porque não vale hall de membro da igreja para Jesus e com Jesus pelas nuvens. Não vai valer. Vai valer hall de membro no livro da vida. O nome no livro da vida. Porque a pessoa fala assim, mas a igreja tal, pastor tal. Deus está cuidando de tudo. Não se preocupe com isso. Não tome o lugar de Deus. Deus quer que você e eu, que você, filha e filho de Deus, sejamos fortes. Eu sou tão fraco. Digo fraco, sou forte. Forte no poder que vem da parte de Deus. Amém, queridos? Eu sempre tenho mais para falar, né? Mas não dá para falar. Mas eu quero só terminar dizendo a você, não se deixe enganar. E um dos agentes que mais nos engana são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Enganoso é o coração. Olhe porque a Bíblia diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja é quem? É quem? É você. Mas não é você sozinho. Não sou eu sozinho. É o povo junto. Aí eu vou falar uma coisa que eu não ia falar, não. Posso falar? Vou falar. Vai ter ser. Não é só pela internet, não. Né? A internet é uma benção para suprir as limitações. Eu acho uma benção. Porque eu tenho filhinhas na fé aqui que elas não podem vir à noite, eu sei. E eu só imaginar que ela pode estar lá assistindo o culto, eu já... Se tiver uma dessas assistindo o culto, eu já me alegro. Sem contar que pessoas que não queriam a igreja ouvem a palavra. Né? Então, é uma benção. Mas eu tenho cada filhão, cada filhona, que eu acho que eu vou cortar a internet delas. Precisa vir o culto presencial. Que Deus abençoe você, amém? Vamos preparar nosso coração para participar dessa celebração da ceia. Quando Jesus instituiu a ceia ali, ele estava querendo fortalecer os seus discípulos. A ceia, um ato profético que representou na vida do discípulo o que iria acontecer no Calvário. Para nós hoje é um ato profético que representa o que já aconteceu. Ato profético é algo que nós fazemos biblicamente sob a direção de Deus no mundo natural, que tem uma representatividade no mundo espiritual. Esse ato profético. E ali Jesus, quando estabeleceu a ceia, ele estava representando algo que ia acontecer. Mas ele estava ali fortalecendo os seus discípulos.
para o que iria acontecer. E o baque foi grande, né? Os discípulos no caminho de Emaús, né? Abatido, representa às vezes nós na nossa caminhada de fé. E hoje nós realizamos esse ato profético, baseado no que já aconteceu. Mas o propósito, o resultado é o mesmo, para que possamos estar fortalecidos. Em quê? É o pão e o cálice? Não. É no que eles representam. A morte de Cristo na cruz do Calvário. O derramamento do seu sangue. E a ressurreição, a vitória. O Calvário não foi uma derrota. Foi o começo de uma grande vitória. Uma vitória poderosa, sobrenatural. Sobrenatural. E foi aquela bateção de cabeça, né? Para que ninguém soubesse que Jesus ressuscitou, né? Não tem jeito. O sobrenatural de Deus entrou ali e Jesus ressuscitou. Eu vou repetir o que eu falei agora. E aquela força que ressuscitou Jesus é que você tem dentro de você. Você tem. Eu tenho dentro de mim, é o Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse que um tesouro foi colocado no vaso de barro. O vaso de barro somos nós. O tesouro é o que vem da parte de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? A palavra de Deus fala assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos orar? Consagrando os elementos da ceia. Você vai receber o cálice e o pão e vai seguir as orientações. Você que faz parte de uma igreja que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, e está em plena comunhão com essa igreja, você é o nosso convidado a participar desta celebração. Querido Pai, sonda o meu coração, o coração de cada um de meus irmãos, e arranca todo mal pela raiz, em nome de Jesus. Confessamos nossos pecados diante do Senhor. Pecados que nem percebemos, nem enxergamos. Sonda o nosso coração. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor o pão e o cálice, o suco de uva que aqui está, e que eles cumpram o propósito para os quais o Senhor mesmo estabeleceu. E que teu Espírito Santo, oh Deus, teu Espírito Santo, tenha completa e a mais ampla liberdade agora na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Exalte o Senhor Jesus, Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro Santo de Deus, Ele que levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De Deus, aleluia, aleluia, santo és, ó Cordeiro de Deus.
Glória a Deus. Alguém ficou sem receber o cálice? A palavra de Deus diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Podemos dar essa paradinha, deixar o Espírito Santo trabalhando. Obrigado. Diga comigo, querido Pai, com alegria e gratidão, eu participo deste pão, que simboliza e representa o corpo de Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida e vida abundante. Participemos. Diz assim a palavra de Deus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O pão tem a ver com o corpo de Cristo. O cálice com sangue derramado. Esses dois elementos apontam para um túmulo vazio. E aquele túmulo vazio nos lembra da nossa salvação. Aquele túmulo vazio nos lembra que o nosso Salvador vive. O túmulo vazio nos lembra que Ele venceu. O mesmo Espírito
desabitado. É o que recebemos desde o Pentecoste. Há poder no sangue de Jesus. Seja o que possa estar perturbando a vida de qualquer pessoa aqui, inclusive a minha. A vida de qualquer pessoa que possa estar acompanhando este culto pela internet. Qualquer coisa que possa estar atuando agora não tem mais poder do que o que está no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a blindagem para a nossa vida. O sangue de Cristo nos dá visibilidade para Deus, porque Ele olha para nós e vê o sangue do seu Filho e não vê os meus pecados. Diga comigo, querido Deus, com alegria e gratidão, eu participo deste cálice que simboliza e representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário no meu lugar. Eu creio mesmo que há poder no sangue de Jesus. Participemos. Glória a Deus. Ó querido Pai e amado Deus, que a força do Senhor se apodere de cada um que aqui está. Que tenhamos uma renovação das nossas forças. Que possamos sair daqui revigorados, dispostos, confiantes, seguros, porque vivemos na força do seu poder. Que toda perturbação, toda obra contrária na vida dos teus filhos, nas nossas vidas, na vida da tua igreja, caia por terra agora, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e glória a Deus. De louvor, Santo.
Foi muito bom estarmos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês, você que nos acompanha em seus lares, que tenhamos um restante domingo grandemente abençoado. E eu os abençoo dizendo: o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces e insondáveis consolações do seu Espírito Santo sejam com cada um dos meus queridos aqui presentes. Sejam também com cada um dos meus queridos ausentes e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.